Olá, pessoal. Hoje é 11 de junho de 2021 e nós vamos hoje levar adiante um tema muito importante, especial mesmo, porque precisamos conhecer bastante detalhe de uma hora que é certeza que todos passaremos. Nós vamos encarar como desencarna. Como será o processo de desencarnar na teoria? Eu vou dizer para vocês, não há uma teoria sobre isso genérica, porque para cada espírito vai haver uma ficha de encarne, vai ter uma ficha de karma, vai ter tudo diferenciado, como eu vou mostrar, exemplificando, tá bom? Então, por alto, todos saberemos pelo que nós vamos passar. Na teoria, nós temos dois ciclos ao mesmo tempo, que o corpo precisa iniciar o desligamento, pensa num espírito, um perispírito que está colado num corpo que está ainda vivo e precisa ir descolando, porque é de uma intimidade sem par. Então, André Luiz, nos livros dele, chama processo de cadaverização, ou seja, cada célula tem que ir desligando do corpo material para ir formando aos pouquinhos o corpo espiritual. Então, isso tudo chama histólise das células físicas, ou seja, elas vão rompendo e soltando as células físicas e separando as células espirituais. E depois da histólise, desse processo de ir soltando, as células têm que se agrupar para formar o corpo espiritual em separado. Espero que tenham entendido. Esses nomes são muito chiques, histólise e histogênese. Histólise é a saída do corpo físico, cada partezinha tem que sair, vai sair, descolar, e depois vai para a histogênese, que é a formação de cada tecido, cada característica própria. Característica própria envolve exatamente isso que eu acabei de falar. Cada um vai para um local com um rosto diferenciado de acordo com as condições íntimas que desencarnou. Então, cada célula que sai vai para o corpo espiritual como se fossem as nossas células tronco. Elas chegam no corpo que está se formando e vão formar novas características. Como assim? Eu sou eu? É você, tá certo. Só que, para aqueles que, não sei se lembram, quando eu comentei, aqueles que vão para céus, acima do quarto céu, quinto céu, já não tem mais comida. Então, não há necessidade de muitas partes relativas ao aparelho digestivo, pensa. Então, deve haver a cópia que se usa desses órgãos na parte espiritual. Olha só, a gente não sai um xerox daqui para lá. E tem mais. Se o comportamento foi imoral, feio mesmo, houve deformação do perispírito. Então, quando acontece essa separação, onde era olho, agora está tudo esquisito, doentio, porque eu usei meu olho mal, espiando, ou a mão fazendo alguma coisa que não serve, assinando sentenças de morte, sabe? Alguma coisa assim prejudica. E ao desencarnar, a pessoa já assume defeitos que já vai chegar do outro lado tendo. Olha só, a importância daquilo que a gente sempre fala, os tecidos vão se formando de acordo com as características espirituais. Sim, então, falado este ponto, nós vamos
aos acontecimentos do desencarne. Vamos lembrar que a criatura humana desencarnada, ela se renova, ela não é mais aquele corpo, para bem ou para mal. Intimamente, eu estou presa no casulo dos pensamentos que eu tive durante a encarnação. A qualidade dos pensamentos que eu tive me aprisionam, eles vão dominar esse momento. Por isso é que a gente fala, cuidado com o que pensa, cuidado com o que escolhe, porque é aí o carimbo do corpo que eu vou ter ao desencarnar. Eu vou levar este assunto sempre em torno de tamanho espiritual mediano, tá bom? Então, conforme a gente vai trabalhando essa hora mentalmente, e sabe, a gente vai percebendo, nossa, corri tanto atrás de casa, limpeza de casa, quando eu desencarnar ninguém vai limpar, para que eu perdi tanto tempo? Sabe, esses pensamentos já começam a ajudar a melhorar o processo de desligar bem antes, se eu começo a pensar antes. Isso é muito bom. Então, vou sempre dizer que, de acordo com a parte mental que eu levei durante a vida, este processo vai ser mais difícil ou mais fácil. Quando que é muito difícil? Quando a pessoa é ligada a tudo que é material. Eu quero ter, eu quero viajar, eu quero, esse é meu, essa casa é minha. Tudo isto faz com que a pessoa desencarne presa na matéria, não aceita que foi para o mundo espiritual e largou para trás aquilo que possuía. Se vai em acidente de moto, por exemplo, fica em volta da moto, eu paguei caro, essa moto é minha. Percebe que está tudo esquisito, mas não desgruda do que é material. Eu acho que vocês estão entendendo. Mas uma coisa eu gostaria de falar, a personalidade, a pessoa. A pessoa desencarna e continua igualzinho ao que era. Tem muita gente que fala, quando eu desencarnar eu melhoro. Eu paro de fazer isso que eu estou fazendo. Eu falo para as pessoas, vê se você localiza alguma mania que você tem, porque se chegar com esta mania do outro lado, eles vão colocar a gente para pensar em cima disso. Porque certos planos que pode ser o nosso futuro lar não aceitam as manias esquisitas que as pessoas têm de tirar, fazer gozação da cara dos outros, tem gozação aí que é muito séria, enfim. A gente chega do outro lado igualzinho. O que significa igualzinho? Se você é um doce, amorosa, você chega igualzinho e até um pouco mais dinamizada. Mas se você é um chato, uma chata fofoqueira, você vai chegar do outro lado igual, ninguém muda. Ninguém muda. Nós estamos presos exatamente naquilo que a gente fez como um casulo mental. É esse nome. Os livros, não deixa de ler os livros do André Luiz, se puderem, porque ele fala bem desses processos, enfim. Só que esse igualzinho ao que somos, numa casa nova que é a sementeira. A gente usou a sementeira, praticamos, fomos semeando, e aquilo que a gente fez agora a gente vai colher. Já foi falado quando a gente mencionou sobre o karma. Muito bem. Tem muita gente que tem merecimento de ter, aliás, os encarnados não entendem. Aquelas doenças longas antes de desencarnar, aqueles períodos na UTI, aquelas doenças longas,
Isso tudo é pelo mundo espiritual dando uma chance para nós, para para pensar. Ah, não, mas está doente, não vai pensar. Pensa, porque eles sempre colocam uns minutinhos de lucidez, do tipo, você está vendo? Você está numa cama presa, você podia estar livre, desliga de tudo que é material, pensa no que fez. E aí, estes tempos, meses, tem gente que fica mais ou menos, servem justamente para reflexões. Nossa, eu prejudiquei tal pessoa. Olha, estou numa cama agora, como eu gostaria de estar em tal lugar abraçando, não dei valor. Enfim, para tudo isso que acaba disciplinando a chegada para que você tenha o que eles chamam de um ingresso respeitável no mundo espiritual, sabe? Do tipo, já ponderei. Aliás, tem muita gente que quando volta daquelas experiências de desencarne, volta dizendo, eu vi toda a minha vida rapidinho correr diante dos meus olhos. Não sei se já escutaram falar isso. Então, como tem muito caso, eu vou contar rapidinho vários casos para vocês verem o trabalho que dá. Esses casos, fora esse primeiro, que é de um livro, Confissões de Corruptor, de Oswaldo Polidoro, vocês podem pegar qualquer livro de graça no site, fazer download. Os outros demais são da coleção do André Luiz, tá bom? Então, tem esse aqui de um irmão que desencarnou, tipo, não quero mais viver, não aguento mais. Não aguento mais, eu quero morrer. Porque ele era mendigo, passou aquela vida de rua, tinha espírito sugando a energia dele, ele desistiu de viver. Por causa disso, o guia que foi ajudar a fazer o desencarne, porque existem espíritos com esta função de ajudar no desencarne quando precisa. Este guia que vou relatando em todos os casos aparece, ele colocou a mão na cabeça da pessoa, começa a sair uma nuvem branca, assim, que já é o perispírito descolando. Para ele, esta nuvem fica em paralelo ao corpo, deitado no chão, porque ele não consegue mandar para esta nuvem o formato do corpo dele. Ele estava desiludido, parou de pensar na vida, em tudo. Ficou 1 metro acima do corpo aquela nuvem, e aí então ele começa a assumir devagarinho, ele começa a sentir um certo alívio, e ele então, nesta hora, começa devagarinho a apoderar-se daquele corpo que está se formando devagar, porque ele não tem mais aquele poder da vontade que eu descrevi. Então, o rapaz para um pouquinho, vão correndo até os espíritos que acompanhavam esse rapaz na vida dele, eles vão lá afastar, para eles não ficarem pensando onde ele estará, desligar aquela coisa onde ele está, sintonia do pensamento, já vimos que é muito poderoso. Aí, ele continua recebendo aquela ajuda bem devagarinho, com muita paciencinha, ele recebe o máximo que ele pode e com muito carinho ele consegue ocupar aquela nuvem, formar direitinho o corpo dele, e aí as pessoas pensam, vê como é julgamento. Um mendigo, todo esse carinho, pessoal, ele foi mendigo, não foi maldoso, não roubou para ter roupa nem comida, pediu. É uma pessoa até amorosa, só que a ficha dele dizia que ele teria que ter esta vida simples. Então foi depois que conseguiram desligar o corpo, ele assumiu e foi levado no maior carinho.
porque o espírito assume sua história, e aí, ao errado, basta o peso do erro, ele foi levado. Angustioso que foi a vida dele, mas foi levado e recolhido. E aqueles espíritos, sabe para onde eles foram, que sugavam ele? Levaram para uma sessão. Nas sessões espíritas, de um modo geral, não só divinistas, espíritas, muitos espíritos são avisados que eles estão desencarnados e que podem ir para um lugar diferente. Olha a importância de orar em conjunto. Outro caso é de um rapaz que desencarnou aí sim, não na rua, como esse, mas em casa dele. E aí ele recebeu energias magnéticas no plexo solar, na altura do estômago, e aí as energias começam desligando, e o rapaz, o guia lá continua os passes subindo, vai em direção ao tórax, passa pelo coração, trabalhando o desligamento. Vai desligando o coração. Nisso, o coração dele começa a bater, o da carne, começa a bater totalmente desregulado, e o médico fica, da carne, fica, e agora, o que eu vou fazer? Massagem cardíaca? Que já não vai adiantar mais, porque o coração, as células espirituais já descolaram do coração material. E então continuou saindo aquele líquido que é um pouco mais denso do que aquele primeiro caso, formando também em cima dele aquele corpo daquela matéria esbranquiçada, que é a formação do perispírito que vai se desligar. Mas uma coisa que é interessante, que está descrito nesse caso, é que as pessoas que foram aprender, olhando assim, eles viram que o corpo luta, não querendo desencarnar. Não a mente. As células do corpo são feitas para viver. Então, músculos, toda essa parte de movimento luta. O coração começou a falhar, mas o resto, os músculos, para desgrudar, dão trabalho. E aí, então, a última etapa desse guia foi atuar no cérebro. Aqui atrás, ele até dá um apertão para descolar. Tem toda uma explicação nesse livro para falar justamente que o cerebelo, que é o responsável pelo movimento, foi desligado. Muito bem. Quando desliga essa parte, sai uma luz lilás, ou seja, já é o espírito ocupando o perispírito, e aí esta chama lilás ocupa todo o corpo, e depois que ele recebe esse toque no cerebelo, aquela luz toda vai rapidinho para esta região e se espalha por todo o corpo espiritual. Parece que, membro a membro, ele assume a parte espiritual. E aí o pessoal da carne fica olhando, como é que tá, doutor? E ele está assumindo o corpo dele numa boa, e espreguiça, ele fica sentado do lado da cama, e espreguiça como se tivesse dormido. Então você vê os diferentes átomos das diferentes partes do novo corpo, da nova dimensão, vão encostando, pegando nova vibração. Por que nova vibração? Porque nosso corpo material está na crosta, tem a vibração da crosta. Este espírito vai subir um pouco. Então, ele agora fica deitado espiritualmente acima do próprio corpo, ligado só pelo cordão prateado. Eu não sei quantos de vocês já escutaram falar sobre o cordão prateado.
Não está descrito no livro a respeito disso no primeiro exemplo, mas nos demais sempre vai haver o corte, o desligamento deste cordão prateado que ele é vibratório e une, é elástico ao infinito. Se ao dormirmos a gente for visitar, nós encarnados, Júpiter, o cordão vai se esticar até Júpiter. E esse cordão vai te trazer de volta ao teu corpo, no teu quarto, no nosso. Então, este cordão prateado, ele pulsa, porque ele manda vida durante a encarnação. Mas aí agora já não. Esse caso aqui, ele está desencarnando muito rápido. Este guia fez toda a parte já que descreveu no primeiro e já foi descrito agora, só que o guia decidiu, não vou cortar o cordão agora, porque ele precisa contemplar o passado. Ou seja, o corpo já está sem nenhuma célula espiritual. Está formado o corpo espiritual dele apartado já, mas eles não cortaram. Deixa ele passar a noite toda aqui, deu como desencarnado já. O pessoal já correu para buscar toda a documentação. Mas só amanhã cedo é que vai ser cortado este cordão que sustenta o fluxo e o refluxo dos princípios vitais que deixam a gente. Conforme ele se readaptou na cabeça, conforme ele já percebeu que está diferente, foi cortado e quem observava notou que a aparência dele, de uma hora para outra, mudou. Tem gente que ainda parece que está encarnado, mas tem gente que já tem coloração diferente, foi o caso deste rapaz livre. No manhã do dia seguinte, ele já ficou livre e o guia levou para o lugar que ele precisava ir. Esse guia que vai levar não é o guia que fez o trabalho de desencarnar, é o anjo guardião, que leva para o devido novo lugar. Agora, tem certas famílias que ficam em volta, não conhecem que tem vida depois da vida, ficam em desespero, chorando, querendo segurar, não vá, não vá, e a mente é muito poderosa. Não podemos fazer isso, pessoal, procurem ensinar. Deus no comando, sabe? Os corpos têm sua data, tudo tem um planejamento, enfim. Esse outro que está no livro Os Mensageiros, do André Luiz, a família ficava em volta nesse trabalho de não vá, não vá. O que fizeram, então, esses especialistas de... Sabe que nem parteira? Me lembrei agora de fazer essa comparação. São como parteiras tirando os corpos espirituais para levar para o mundo espiritual de retorno. Que foi o que aconteceu quando a parteira ajudou a trazer para a matéria o corpo físico, já com o seu dono espiritual. Agora devolve. Então, esse rapaz precisou que eles fizessem aquilo que a gente chama de melhora da morte. Já escutaram falar desta palavra, melhora da morte? O pessoal ficou tão feliz. Ah, ele melhorou, que bom. Então, muitos amigos que estavam lá, que bom, estou feliz, foram para casa, no silêncio. Os parentes foram dormir, ele melhorou, aí ele teve ambiente, este guia que vai fazer o desencarne, começou a retirar o corpo espiritual no silêncio daquela calma, sem ninguém em volta. E começou desligando as partes espirituais desde o calcanhar, foi subindo, percebam que começa pelos pés, até que chegou na cabeça, e aí pronto, ele estava já separado, preso pelo cordão.
cordão prateado. E aí ele cortou, mas cortou com força, não foi simples. Este cordão tem aquela coisa de não quero desligar com força. Esse rapaz queria ficar, mas não podia. Então, o corpo dele tremeu e a operação se completou e ele também saiu livre. Mas veja que cada espírito reage diferente. Aqueles outros que eu mencionei, o cordão foi fácil de cortar e este não, porque até a mente dos encarnados ajuda a aprender. Aí é que tá, para quê? Porque vai, isso aí não tem ninguém que consegue segurar, é por Deus. Aí, na sequência, o próximo passo é velório. Ai, os velórios. Quando dá para ter, né? Quando dá para ter, quando o corpo é achado, enfim. Mas vamos considerar tudo na média. Então, nos velórios, o corpo às vezes é levado pelo guia para olhar o corpo material, saudar, despedir das pessoas, ir embora, agradecer a Deus pela oportunidade. Isto faz um espírito que seja consciente de tudo. Então ele fica no próprio velório despedindo das pessoas e a gente percebe a presença. Nós fomos uma vez num enterro que a gente só faltava virar assim e encontrar a nossa querida lá. Ela estava feliz por ter ido, por ter saído, feliz pelo que encontrou, amigos que vieram dar boas-vindas, enfim. Isso acontece. Meus grandes amigos que o pessoal fala perdi, perdeu nada. Eles vieram levar ela, batendo papo, enfim. Então, neste velório, as pessoas poderiam ajudar nesse processo, sabe? Porque ao irmos nesses ambientes se a gente faz uma oração e desejando tudo de bom, despedida, bênçãos divinas para a tua chegada, é, pensa junto com a tua família ali para ajudar o cemitério. Tem guia, tem um patrono ali que toma conta. Então, entra no cemitério saudando, vim para ajudar, se quiser conte comigo. Sabe, tudo isso passa a ser um trabalho gostoso que a gente pode fazer numa hora dessa. E aí, então, muita gente prefere desencarnar para não ficar ouvindo aquela choradeira. Quando merece, eles põem para desencarnar no hospital, no silêncio, ou então deixa para acabar de cortar o cordão lá no necrotério, porque fica aquele zumbido, o pensamento humano puxando energias. Então, é ao contrário, é a pessoa que está indo para o outro lado que precisa tirar. Não sei se vocês perceberam, vai indo devagar, eu expliquei esse processo de ir tirando as células espirituais do corpo. Depois de uma certa hora, você tem que tirar energia também, larga, vai embora, vai viver tua vida. Do outro lado tem vida, novas casas, novos amigos, enfim. Mas então tem gente que prefere, me deixa sozinho, e aí o desencarne vai mais rápido, menos doloroso. Mas enfim. Aí, quando vai para o cemitério, tem toda esta gama de pessoas que têm conhecimentos diversos. Então, quando vai para o cemitério, alguns nem percebem. Eu conheço gente que passou a noite toda tentando levantar o corpo, puxando, vamos, vamos. Tem gente que sai e fica sentado do lado do corpo. Isto, sabe o que é? Ignorar. Que tristeza, ignorar que tem o outro lado. Às vezes está tão preso na carne que não enxerga o próprio anjo guardião ali do lado. Às vezes ele aparece como alguém encarnado, vamos comigo, vamos embora daqui? Não, estou ocupado, tentando mexer no corpo. Por que isso acontece?
porque eu aperto e sinto carne. Porque eu estou sentindo a parte material ainda. Se eu esmagar com força, eu vou sentir dor. Agora vai ser diferente num próximo caso que eu vou falar aí para vocês. Mas o mundo espiritual tem métodos para avisar aqueles que estão perdidinhos. Ficam zanzando por aí, dá dó. Ninguém fala comigo, eu vi meus amigos, tentei falar com eles, não consegui. Vou para casa, ninguém fala comigo, ninguém olha para mim, saio de lá. Ignorância, não estou apontando o dedo nem nada. Você veja a importância que tem saber, saber dessa hora maravilhosa, porque nós vamos para uma localidade onde todos são iguais a nós. Eu tive um aluno que falou, ai, ai, ai. Eu falei, por que você está falando ai, ai, ai? Iguais a mim, é? E ele começou a pensar. A mãe depois perguntou o que você fez com ele, que ele parou de maltratar as pessoas. Eu falei sem querer, assim, essa frase, mas ele entendeu profundamente. E ele olhou para cima, ai. Quem conhece meus ex-alunos sabem de quem eu estou falando, ele era de lascar. Pôs fogo no meu lixo, um anjo. Quando eu falei isso, foi como se eu tivesse atirado uma bomba. Ele levou um susto e mudou. Olha a importância que é. Nem a mãe acreditou quando eu contei para ela. Ela falou, ai, se eu soubesse, teria falado antes e achei que ele era pequeno demais para saber. Vai vendo. Ok, então, a primeira coisa, quando alguém precisa saber, cara, você desencarnou. Não, imagina. Você lembra do fulano de tal? Porque às vezes é o próprio anjo da guarda, sabe, por exemplo, o nome do pai e da mãe. Ah, sim, mas esse já foi. Aí ele traz a pessoa. Ele olha e fala: não, não, não é você, porque a pessoa está mais jovem, mais bonita. Não, não, minha mãe era mais velha, não é você, não. Ai, tá bom. Eles tentam outro método. Traz um amigo que desencarnou faz pouco tempo e que começa a chamar ele: vamos, vamos comigo, eu te levo. E ele fica ainda duvidando, já começa a dar desespero no espírito guia. Então ele fala: tá bom, vamos passear no lugar onde você mora. E aí é lógico que a visão é outra, ele está no mundo espiritual, ele começa, muita coisa ele não reconhece e teima, não, não, não é aqui não. Então, aí a coisa, sabe o que que eles fazem? Deixa, ele vai para a casa dele, vai cama, hospital, por isso que é muito importante cuidar para que haja ambiente gostoso, não tenha tristeza, bota flores, música suave na sua casa, conversa gostosa, porque chororô acaba atraindo, música triste acaba atraindo e fazendo com que a pessoa que nem sabe que desencarnou fique lá, ocupa a cama, come junto, o duplo espiritual das comidas. É muito importante saber. Nos mais esclarecidos, esses percebem imediatamente, estou mais leve. Então eu desencarnei, porque eu estava com dores, eu sou velho, meu joelho doía. Então, conforme o merecimento, tudo vai embora. As doenças eram da velhice, não do espírito. Então, tudo aquilo de velhice vai embora. E ele sente a leveza, respira gostoso e aí já olha o guia e fala quem é você, ele se apresenta e já vão embora. É totalmente diferente. Muito bem. Eles percebem que houve um nascimento. Tem muitos comentários que dizem as cores são outras, que delícias poder confiar em todo mundo, tudo variando de acordo com o tamanho espiritual, comportamento moral,
Tem plano que não precisa mais de muro, portas, porque não tem quem roube. Zero. Não tem perigos. Ah, mas vão entrar na minha casa? Vão entrar na sua casa para deixar presentinhos, para deixar uma flor e vão sair só para mimos. Só isso. Enfim, o autor, o Robert, que escreveu a coleção A Vida nos Mundos Invisíveis, ele era padre e ensinou que não existia espírito nem mundo espiritual. Quando ele desencarnou, ele entrou em desespero porque ele falou: Meu Deus, em meia piscada eu descobri que menti a vida inteira. E ele começou a perceber que tudo era muito diferente. Ele estava mais leve, ele passou por uma doença chata, mais ou menos longa, e ele sentou na cama leve, ele falou: eu estou com vontade de sentar, cansei de ficar deitado. Quando ele pensou em estar sentado, ele já sentou, ele falou: ah, tá diferente. Ele olhou em volta, o quarto tinha fumaça, a cama era a mesma. Quando ele foi olhar para o travesseiro, ele achou o corpo dele. Ah, já acabou. Acabou meu sofrimento com aquela doença dolorosa. Ele olhou para a porta, o chefe dele, antes de desencarnar, ele tinha ido, o chefe veio com a roupa de padre, o chefe dele, para ele não estranhar. Veio com a roupa que ele conhecia e ele também se levantou com a roupa que usava, ele se olhou e o chefe dele falou: Vamos? Ele falou: Vamos para onde? Mas com ânimo. Ele falou: Feche os olhos, eu vou te levar. Ele fechou e logo sentiu que embaixo do pé não tinha mais nada, ele sentiu que estava flutuando para cima. Subiu gostoso, chegou na casa que ele mereceu, nas mãos de pessoa que ele confiava, enfim. Ficou surpreso que a roupa não era o pijama. Aliás, tem gente que fala com que roupa que eu desencarno. Cada um tem uma roupa. Pode desencarnar com a roupa do próprio hospital. Se, ó, as pessoas que têm uma certa doença mais longa, elas não vão sarar de repente. Muita gente pode achar que todos saram. Não é assim. Não saram de repente. Alguns pagou, não devem mais. Já sai com o corpo recuperado, pronto para a vida espiritual. Outros, a doença foi muito bruta e saem com a própria roupa do hospital para o hospital do mundo espiritual. Se merecer, está socorrido. Não é muita gente que merece ir para um hospital do mundo espiritual, é muito legal. Enfim, a história do Robert já mostra que diferentes espíritos têm diferentes desencarnes. Ele próprio, de longe, com o tamanho, ele mexeu tanto dando extrema unção, que ninguém tocou nele, ele desligou sozinho. Depois vejam, tem gente que alguns conseguem atinar que desencarnaram, mas pedem ajuda, não sei onde eu estou, mas eu percebi rapidinho que eu não estou no meio dos encarnados. Tem gente teimosa, mas que dá trabalho, que começa a discutir, e principalmente no Ação e Reação do André Luiz, ou então no Vida nos Mundos Invisíveis, eles contam que a pessoa que era rica não se conforma, que está numa cama pobre, acorda nessa cama, ele é levado e o que eu estou fazendo nessa cama? Essa não é minha, quero ir embora daqui. Não, isso foi o que você mereceu. Você não plantou muita coisa, então é uma casinha simples que você mereceu. Não, mas a casa que eu tinha era melhor. É mesmo, tinha. Quem desencarna vai para a colheita do que semeou. Então, nem sempre vale muito a pena. Enfim, muita gente, quando desencarna, já está ligada com os planos inferiores.
Outros vão ficar zanzando, como eu falei, dormem em carros, sentem a chuva cair, ficam zanzando para valer, igual a gente está na crosta. E tem outros, por exemplo, que passaram a vida inteira com ideias fixas, admirando filme de terror, coisas assim, fixo, sabe, fixação em alguma coisa, desencarna com aquele ovo de pensamentos e não sai daquilo, continua assistindo aquelas cenas. Estes dão trabalho, porque gritam, pedem socorro. O próprio André Luiz, numa cena, eles falam, mas ele está gritando por quê? Não tem ninguém do lado dele. E a pessoa fala, não tem ninguém do lado dele, mas as visões dele continuam. Olha o perigo de ideias fixas, de querer isso ou aquilo em direção a uma pessoa. É tão bom ser livre já, né? Desde que está encarnado, desligar de tudo. Eu uso a minha casa com honra, deixo limpinha, mas não sou fanática por ela, porque eu sei que eu vou deixar. Arrumo meus documentos para não dar trabalho, sabe? Não tem nada de mórbido, é para ser facilitado mesmo, mas enfim. Aí, conforme a doença, se era karma e o karma foi pago, houve a doença e sai livre, pagou. Se houve a doença e ainda não pagou, sai do outro lado com algum restinho. Ou fica no hospitalizado, ou fica de vez em quando em consultas. Não tem caso um igual ao outro, isso é importante saber, sabe por quê? Porque somos nós os que decidem que vida quero ter. Então, já que eu falei várias vezes, pagou, não deve mais, vamos lembrar que é a justiça divina. Isso é lema, é lei. Lei fundamental, não foi homem que fez, eu não vou discutir, não mereço isso. Teve espírito que falou, eu paguei primeira classe de seguro médico. O que eu estou fazendo nesse hospital tão fraquinho? Até isso. Então, prestem atenção nos casos para perceber que é conosco. Lá do outro lado não tem seguro médico, tem as nossas práticas que vão valer atendimentos. Daqui a pouco eu vou falar sobre os hospitais do mundo espiritual, sobre curas espirituais. Tem hospitais maravilhosos, precisa merecer. Então, muita coisa pode acontecer de atrapalhar, e que pode ser tão fácil para parar de atrapalhar. Aqui na carne, se eu falo para alguém, larga o cigarro, leva um tempão. Do outro lado, dependendo do plano, não tem cigarro, e aí? Não tem bebida, se você foi para um plano bom, não tem vício. Por isso que eles convidam, não dá para você cortar isso agora? Mas enfim, cada um faz o que acha que deve, e na sequência eu digo para vocês, do outro lado, o pensamento tem uma força muito maior. Nós temos um tipo de força e lá, se eu peço ajuda, quero mudar, e o pedido foi muito pungente, sincero, imediatamente vem ajuda e começa o processo de mudança. Mas precisa saber pedir, como a gente falou no assunto de oração. E saber fazer a coisa, a ajuda vem. Então a gente tem que se compenetrar, pensar gostoso, e as obras começam a ser pesadas. Eu fiz tudo o que eu fiz de bom, tudo é muito rápido. Teimor, tudo é muito lento. Fazer o quê? Então, certas religiões também ensinaram, tem livros aí que ensinam que a pessoa aprendeu, do pó vieste ao pó voltarás, fica deitado no cemitério, não se mexe esperando virar pó. É tão sincera a pessoa naquele tipo de ensinamento que fica lá. Não estou tirando
assim, apontando o dedo. É muito triste isso. Então, é, o quanto mais a gente puder ensinar sobre a espiritualidade e a vida intensa que tem do outro lado da vida, amigos, trabalhos, estudos, puxa vida, mas enfim, é importante que tudo que a gente pense nessa hora vai se refletir e as coisas que puderem ser mudadas vão ser. Então, cada um que procure identificar o grau de santidade interna que tem, ou seja, o que que eu estou querendo dizer? Dá para mudar? Dá para melhorar? Vai melhorando, vai saneando a mente, limpando de pensamentos esquisitos que não são harmônicos. Tudo isso vai ajudar demais a voltar ao normal, puxa. Então, cada um fica ligado àquilo, preso mesmo, àquilo que o magnetismo do pensamento grudou em cada um. E cada um tem aquele grau de evolução, fica grudado na. Grau de evolução, olha como é bonito. Os selvagens, aqueles índios que não conhecem os brancos, aqueles selvagens mesmo da floresta, eles desencarnam e eles ficam suavemente ainda na floresta. Eles não sentem dor, é uma passagem suave de um lugar para o mesmo lugar. Eles ainda não têm aquela coisa de uma vontade de quero sair. Eles ficam confinados na floresta. Até que um dia vêm espíritos que tiram. Quer conhecer lugar diferente? Dependendo do índio, ele quer sim. E não volta mais naquela tribo, volta para uma outra mais adiantada, enfim. Progresso, evolução. Muito bem. Tem aqueles que escorregaram nos compromissos que fizeram antes de encarnar, assina a ficha, veste a camiseta da responsabilidade daquilo que assinou e escorrega. Então, resvalando nesse, passa a ser até delito, conforme for, não é considerado boa coisa, são sempre chamados esses espíritos, tem sempre alguém que deu indireta, não faça isso, enfim. Mas aí, então, esses demoram mais para se equilibrar, eles ficam estagiando naqueles locais que eles escolheram, diferentes do que prometeram, e aquilo tem uma vibração sempre menor daquilo que eles podiam ir, eles percebem isso. Não estou gostando daqui, sinto muito. Mas o teu comportamento vibra este plano. Então, não podemos esquecer que os lugares são aos milhares, dezenas de milhares de subfaixas para a gente ter um lugar certinho onde a gente vai ficar, conhecer, teimar, se for o caso, enfim. Os encarnados, no plano de evolução que você faz, do estudo que você faz, você começa a pensar como pode, não é como gostaria, porque dependendo das companhias, você começa a pensar esquisito. Opções que a gente faz, mas os desencarnados, aí sim, vão. O encarnado está aqui, está tudo misturado. Neste plano da carne fica tudo misturado, quando vai um pouquinho mais para cima, é tudo misturado ainda, enfim. Tem um relacionamento dos graus vibracionais dos espíritos por aqui, mistura um pouco. Mas os céus maiores têm que estar morando dentro de cada um. Optar, não quero errar, não quero fazer. Não, não, isso aqui é erro. Vou dizer não. Ah, ela vai ficar brava? Não estou ligando, sou eu que vou me lascar depois. Assim. Então, conhecer a verdade, que é verdade, é aquilo que não é mentira. E as verdades divinas funcionam por ele, Deus, e não porque
Humanos fizeram essas verdades. Então, conheça a verdade, pratica o bem que puder, não perde um minuto. Se puder dar uma palavra amiga, já ajudar alguém para estudar, a vizinha está sem água porque está consertando os canos, leva água para ela. O outro vizinho está doente, você não quer levar uma sopa para ele? Não vai cozinhar. Sabe essas pequeninas coisas, ninguém está falando para você construir um hospital? Pequenas coisas, não perca a oportunidade. Então, isto é que a gente leva para casa. Todos nós vamos desencarnar e vamos levar isto para lá. Vamos lembrar que todo mundo, tudo, um grão de areia, Oswaldo Polidoro falava isso, um grão de areia que seja na praia mais longínqua, ela está lá naquela praia exercendo uma função. Tudo tem uma função, mesmo que a gente não saiba. Ou se souber, pior ainda, se você sabe que nasceu para tal coisa, dê conta. Sabendo ou não sabendo, nós não estamos por acaso em lugar algum e, portanto, entre o começo de nossa vida e o fim da nossa vida, a gente teve oportunidades. E estamos aqui nesse trabalho de deixar tudo isso bem colocado, certo? Vocês lembram? Nós falamos dos céus, que são 7 céus, que pegam a grosso modo as variações. Aí vem aquelas milhares de subfaixas que eu falei. Então não adianta palpite desse ou daquele. Ouve, claro. A gente tem que ouvir tudo e ficar com o melhor. Mas escolhe direito. Não vai pela cabeça de ninguém, porque ninguém, outra pessoa, vai desencarnar por cada um de nós. A gente não pode responder pelo que o outro... Ah, foi o fulano que me falou. Você seguiu por quê? Fulano podia ter falado muitas coisas mais, era só dizer não. Então, pensando nesses lugares que a gente vai ter, a gente pode até começar a mudar. Você gosta que gritem contigo? Então para de gritar com o outro. Você gosta de um ambiente que só falam palavrão? Para de falar. Essas pequenas coisinhas. Opta por aquilo que você aprecia e aí, com certeza, você vai encontrar aquilo que o teor vibracional que você optou vai chegar. Lá na subcrosta tem o que há de pior, são as pessoas que viveram uma vida bem imoral, já desencarnam e vão... Tem até um filme, o Ghost, eles fizeram os espíritos que já são escurecidos e conforme eles desencarnam, eles afundam rapidinho e não é mentira. É como rolha, você pode forçar, ela não afunda, e prego afunda mesmo você não querendo. Então, os umbrais é mais larga a faixa, então é menos pior, tá bom? Mas e o comportamento seu não podia ser melhor ainda do que ficar nos umbrais? Quer conhecer os umbrais na parte mais alta? Leia Nosso Lar, porque aquele hospital é já uma parte boa, já tem socorro, mas veja, a diretoria brigou, leia o livro, não o filme. A diretoria brigou, lá eles reclamavam da comida, porque já é um preparatório para não comer mais, então do sólido passou só para líquido, teve briga ali. Então, conheça como é o umbral para ver se está bom. Eu gostaria de ter mais, então vou trabalhar mais. Aí, visando, lendo os grandiosos planos de glória que tem mais para cima, vamos lembrar que todos eles estão na jurisdição planetária ainda até o 7º céu. Há o governador, o comando planetário, que tem suas equipes,
cada equipe cuida de um assunto, com certeza, tem equipe socorrista, equipe que cuida da água, enfim, do planeta inteiro tem. Mas ele obedece outros que comandam o nosso sistema planetário também. E depois estamos dentro da galáxia, enfim, todos estes obedecem às leis. Não adianta gritar socorro, quero sair daqui, fulano de tal me ajuda. Jesus falou, não adianta gritar Senhor, Senhor. Não adianta mais. Então, esta é a grandiosa mensagem desse tema tão delicado. Por que que eles não podem te acudir? Nem mãe pode fazer nada pelo filho, tá? Porque são leis de Deus que estão se aplicando, sendo aplicadas, ninguém vai contra, nem os socorristas vão contra. Então, aliás, nós aqui encarnados e nesses planos melhores, temos até a ajuda da vibração solar. A luz do sol nos faz bem, até nos ajuda a nos unir uns com os outros, porque uns precisam dos outros. Então, ajuda demais manter ativo o corpo. Por que que precisa estar ativo? Volto a falar, tem parentes que ficam, fulano, volta, eu não queria que você desencarnasse. Pessoas mais elevadas usam desta força que vem do sol e se desligam. Eu vou embora, você não adianta me chamar, eu vou. Desencarnei, eu vou para o meu plano. Mas quem tem menos poderio fica preso pela própria família. Fica chamando, chamando, eles querem, até percebem, se sentem mal, mas não conseguem sair. Até os encarnados que têm um poderoso poder mental acabam fazendo mal para o parente querido. Por isso que é importante saber. Nenhum encarnado é capaz de entender a importância do mundo espiritual, porque a gente tem vastíssimas experiências e pode crescer demais. E rápido, mudando, pode ir crescendo rápido. O poder dos espíritos, e aqui caminho para o final, para a lição grandiosa. O poder dos filhos de Deus está em querer desabrochar tudo aquilo que eu tenho de bom e eu posso ser cada vez melhor. Posso mudar. Quando eu deito que eu falo, ai, eu fui bruta com tal pessoa, dói. Então eu começo a me dominar, trocar de tom de voz, mudar o tema das conversas, não vou falar mais dos outros, apontar o dedo, tudo isso dá para mudar. Então tudo isso, nessa mudança a gente vai subindo de escala vibracional e desligando das escalas inferiores e, portanto, o desencarne é muito mais fácil. O desencarnar é natural, não dói, a gente desencarna toda vez que encarna. Ir para lá, daqui a pouco está aqui de volta, filho do teu próprio filho, enfim. Muita calma nessa hora, não é uma desgraça desencarnar. Agora, o bom é desencarnar e chegar do outro lado bem. Esta é a mensagem, o bilhete que a gente dá. Receita é com luz que a gente combate a treva. Se o teu comportamento não foi bom, tenta brilhar. Luz. Onde eu vou ter luz? No exemplo de Jesus. Ele faria o que eu estou fazendo? Mãe Maria usaria essa linguagem? Escutaria essas músicas? Dançaria essas danças de hoje? Luz combate a treva. E é com a superioridade que eu vou combater essas inferioridades que eu vou carregar. Está entendido isso? Para desencarnar bem é simples, está no comportamento de novo. Portanto, você vê, doenças que a gente teve, doença do corpo é ruim.
É ruim, mas podemos estar pagando aquilo que a gente fez, pagou, não deve mais. Bom era não ter doença, né? Mas a doença do corpo é muito ruim mesmo. Mas a doença do espírito, não sei se perceberam, a doença do espírito é a ignorância do que as coisas causam. Isso é bem pior. Oswaldo Polidoro pronunciava para nós: a doença do corpo é ruim, mas a do espírito, que é a ignorância, é pior. Então, vamos ler muito, estudar muito, caprichar no comportamento, para a gente chegar do outro lado em festa, desencarnar gostoso. Um beijo, pessoal.